A graça e a paz do Senhor para todos. Eu gostaria nesta manhã, dia 14 de abril de 2016, trazer mais uma mensagem da parte de Deus para você, baseado na palavra de Deus. Hoje eu quero ler aqui o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 14. E eu quero falar um pouco sobre a responsabilidade que todos nós temos de pregar o Evangelho. Será que pregar o Evangelho é opcional para o cristão? Ou será que é uma responsabilidade que Deus colocou sobre nós, mas não como um peso? Claro, como um privilégio, mas não deixa de ser uma responsabilidade, uma vocação que Deus deu para todo cristão. O que você pensa sobre isso? Eu queria que você, que diz que crê em Deus, que crê em Jesus, você reflita comigo se você realmente está agradando a Deus nesse ponto, porque a vontade de Deus é que todo servo dele, todo cristão pregue o Evangelho. E principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo aqui na Terra, a gente precisa se despertar mais do que nunca para isso. Porque Deus quer usar a sua igreja para salvar vidas, para tirar pessoas das trevas. E quanto mais pessoas se despertarem e entenderem a responsabilidade que tem, a missão que tem diante de Deus, a missão linda, maravilhosa de pregar o Evangelho, quanto mais pessoas entenderem isso, mais diferença nós vamos fazer no mundo. Mais pessoas vão ser salvas, mais vidas vão ser abençoadas, mais pessoas irão para o céu, com certeza. Porque Deus quer usar as nossas vidas para salvar essas outras pessoas. E o meu desejo é que a gente possa cair em si e perceber a responsabilidade que temos. E caso a gente esteja sendo negligente, esteja sendo omisso, que a gente possa se arrepender e mudar de postura diante de Deus. Você quer agradar a Deus na sua vida? Pare para pensar consigo mesmo. Você deseja agradar a Deus? Você deseja que Deus se alegre com você, que Deus esteja feliz com você, que Deus esteja satisfeito com a maneira como você está andando? Então é importante que você entenda aqui a vontade de Deus com respeito a esse assunto, para que você possa praticar a vontade de Deus e agradar o coração do Senhor. Amém? Então deixa eu ler para você aqui Romanos 1, versículo de número 14. O apóstolo Paulo diz assim: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Então, queridos, nós vemos aqui a partir do versículo 14 que Paulo diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, que eram os povos não muito civilizados que existiam naquela época, além do povo grego, que era o povo do Império Romano, o povo mais cheio de cultura, tanto a sábios como a ignorantes. Ele está dizendo, eu sou devedor. Por isso que ele disse que estava pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. A igreja que estava em Roma. Então, eu quero que você medite comigo nessa palavra que Paulo fala aqui. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, a sábios e ignorantes. Ou seja, eu tenho uma dívida para com todo tipo de gente, para com toda espécie de pessoas. Eu tenho uma dívida para com eles. Que dívida era essa? É o que ele fala no versículo 15.
que ele diz: por isso, por eu ser devedor, eu estou pronto a anunciar o Evangelho. Paulo se sentia em dívida com relação à pregação do Evangelho. Ele sentia que ele tinha essa responsabilidade, que ele tinha a obrigação de pregar o Evangelho para todas as pessoas. Então ele se sentia devedor. Ele sentia que se ele não fizesse isso, se ele não pregasse, se ele não anunciasse, se ele não falasse de Jesus, ele estaria em dívida para com as pessoas. E quando você está em dívida, com certeza você vai ser cobrado. E quem é que cobra? Quem é que iria cobrar a dívida aqui? Eram as pessoas? Não. Quem iria cobrar a dívida de Paulo era Deus. Se Paulo não tivesse pregado o Evangelho. Porque Paulo estava em dívida para com as pessoas. Mas porque Deus deu essa responsabilidade a ele. Se ele não pagasse essa dívida pregando o Evangelho, Deus, que deu essa responsabilidade a Paulo, iria cobrar dele. Iria cobrar dele: Paulo, por que você não pregou? Por que você não anunciou para as pessoas que estavam perdidas? Você conhecia a minha palavra, você foi salvo. Eu lhe dei uma nova vida, restaurei você e te chamei para anunciar as minhas maravilhas para as outras pessoas. Paulo, por que você não falou? Por que você não compartilhou com elas a minha salvação? Por que você não testemunhou de tudo que eu fiz por você? De tudo que eu ensinei para que outras pessoas fossem salvas também? Então Deus ia cobrar de Paulo isso. Paulo estaria em desobediência a Deus. E desobediência a Deus é pecado. Paulo estaria em pecado se ele não cumprisse essa obrigação. Então ele se sentia, e ele era na verdade devedor para com toda a humanidade. Ele tinha a obrigação de pregar o Evangelho. É por isso que ele diz no 16: eu não me envergonho do Evangelho. Ou seja, eu não tenho vergonha de falar do Evangelho. Não tenho vergonha de anunciar o Evangelho. Não tenho vergonha de falar das coisas de Deus. E ele diz o porquê. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Glória a Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, ou seja, de todas as pessoas. É o poder de Deus, então eu não me envergonho, não tenho vergonha, porque essa mensagem ela é poderosa. Essas boas novas, essas boas notícias que é o Evangelho, são poderosas. É a palavra de Deus, ela é poderosa para penetrar no coração e trazer vida, trazer regeneração, trazer salvação para as pessoas que creem. Então Paulo não se envergonhava, não guardava para si, não ficava tímido, não se omitia, pelo contrário, ele saía pregando, falando em todas as oportunidades que ele tinha, porque ele sabia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe, é isso que a gente tem que ter consciência também, que nós não estamos pregando uma mensagem qualquer, nós estamos pregando uma mensagem poderosa para salvar vidas, para tirar as pessoas da perdição eterna, para levar elas para uma nova vida. Não é uma mensagem qualquer, é a mensagem de Deus, querido. A missão mais gloriosa que uma pessoa pode ter nessa vida é a missão de ser um pregador do Evangelho. E toda a igreja é chamada para isso, eu vou já mostrar. Para pregar o Evangelho. Então, nós não deveríamos nos envergonhar. Não se envergonhe do Evangelho, querido. Não se envergonhe de falar de Jesus. Não se envergonhe de falar das coisas de Deus. Porque você está pregando a mensagem mais poderosa do mundo. E que é a única mensagem que vai salvar vidas. Que vai libertar pessoas das trevas. Não se deixe intimidar pelas investidas do inimigo, querendo fazer você retroceder, querendo fazer você se calar, você se omitir, e querendo fazer com que você não pregue o Evangelho para as pessoas. Não se intimide, não se envergonhe, não se acanhe. Pregue o Evangelho, porque vidas vão ser salvas através de você. Amém? E ele diz mais: a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé,
como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo sabia que por meio da pregação do Evangelho, a justiça de Deus se revelava para as pessoas. E as pessoas se tornavam justas diante de Deus quando criam, quando acreditavam na mensagem. Elas eram salvas pela fé. E aí a justiça de Deus era colocada sobre elas, eles eram justificados. Deus passava a olhar essas pessoas como justos e as aceitava na sua presença e elas eram salvas. É por isso que Paulo pregava o Evangelho. Ele está mostrando aqui o porquê que ele não se envergonhava. E porquê que ele estava pronto para anunciar o Evangelho. Porque ele se sentia devedor e pela própria característica da mensagem. Isso é uma mensagem tão poderosa. Eu quero ler para você outro versículo que Paulo fala uma coisa interessante. 1 Coríntios 9,16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Ou seja, ele tinha essa obrigação diante de Deus de pregar o Evangelho. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: virá juízo sobre a minha vida. A palavra ai na Bíblia significa juízo de Deus. Ele está dizendo, juízo de Deus virá sobre mim. Se eu não pregar o Evangelho, Deus vai me repreender. Deus vai me questionar. Deus vai chamar a minha atenção. Deus vai me cobrar o sangue dessas pessoas. Porque eu tenho essa responsabilidade. Ele diz, sobre mim pesa esta obrigação. Porque realmente é uma obrigação que Deus nos deu. Deus não nos disse, se você quiser, você vai e prega, você vai e fala para as pessoas. Deus não falou isso. Jesus deu uma ordem, ele disse, ide, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a todas as nações, a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi uma ordem de Jesus. Jesus não disse, se vocês quiserem, se vocês tiverem tempo, se vocês acharem que dá certo, encaixa aí na agenda de vocês para vocês falarem do Evangelho para as pessoas. Não. É uma obrigação da igreja, de cada cristão. Só que não é uma obrigação ruim, é uma obrigação maravilhosa, é um privilégio maravilhoso, querido. Poder ser o mensageiro de Deus nesse mundo. Não existe privilégio maior, não existe honra maior do que ser um mensageiro da mensagem de salvação. Nada nesse mundo se compara com essa maravilha. Não existe profissão neste mundo, função neste mundo mais gloriosa do que pregar o Evangelho. Não existe. Que pena que as pessoas não se dão conta disso. E acabam não exercendo essa função de pregar o Evangelho. Então, eu queria que você refletisse o seguinte. Você se sente como Paulo? Um devedor? Um devedor para com o mundo? Talvez até você pense assim, irmão, isso aí era Paulo. Paulo é que foi chamado para ser apóstolo, para pregar o Evangelho para os gentios. Essa missão não é de toda a igreja, não. Cada pessoa tem o seu dom. O meu dom é só ficar louvando. O meu dom é só cuidar de crianças. O meu dom é só ser zelador na igreja. O meu chamado, irmão, é só para eu fazer assistência social, dar alimento para os pobres. O meu chamado é dançar. O meu chamado é fazer teatro. O meu chamado é só estar nos cultos ali, talvez sendo tesoureiro, ajudando em alguma função administrativa, interna. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse chamado é para todos. Todos. Você pode até fazer todas essas coisas que eu falei aqui. Mas isso não tira de nós a obrigação de pregar o Evangelho.
e de pregar não só contribuindo ou orando, não. Porque isso não tira a responsabilidade da gente ir, abrir a nossa boca e falar para as pessoas de Cristo. Nós temos essa responsabilidade de ir e falar, anunciar com as palavras. Claro que junto com isso tem que andar o nosso exemplo, nós temos que estar em oração, intercedendo pelas pessoas, contribuindo com a obra de Deus, mas o principal é falar, é abrir a boca e anunciar o Evangelho. E eu vou provar para vocês, além do texto que eu citei de Mateus e Marcos, que fala que Jesus deu a ordem para toda a igreja, pregar o Evangelho para toda criatura, essa ordem foi dada para os discípulos, ali representando toda a igreja. Eu vou mostrar mais um texto para você. 1 Pedro 2, 9. A palavra de Deus diz assim: vós, porém, falando da igreja, que são todos aqueles que creem em Cristo. Pedro diz: vós, porém, vocês sois raça eleita, vocês são raça eleita, povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos povo de Deus. Para quê? Ele diz aqui, a fim, ou seja, com o objetivo, com a missão de proclamardes as virtudes, ou seja, as maravilhas, as coisas maravilhosas de Deus, o poder de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos povo de Deus para quê? Será que é para ficar só dentro da igreja? Só louvando e adorando a Deus dentro das quatro paredes? Sem fazer diferença nenhuma no mundo? Só exercendo ministérios ali entre nós mesmos, ministrando ali para nós mesmos, vivendo como um clube santo ali, refugiado naquele local, naquelas paredes, esquecendo da sociedade, vivendo ali como um povo que não se mistura. Será que essa é a vontade de Deus? Não, a vontade de Deus é que a gente proclame as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Igreja significa chamados para fora. Se você é igreja, se você é povo de Deus, Deus te chamou para fora. Em que sentido? Que Deus te tirou do mundo, te chamou para fora do mundo, do sistema mundano, e te enviou para fora de novo. Ele não te chamou para ficar dentro de um prédio, só cultuando a Ele. Ele te chamou das trevas para fora do mundo e está te enviando para fora de novo, para você ir ao mundo, e às pessoas, ir até a humanidade e pregar o Evangelho para as pessoas. Essa é a grande característica de quem é servo de Deus. Se você diz que é servo de Deus, mas a sua vida se resume a só frequentar culto e fazer algum trabalho ali só envolvendo os próprios irmãos, e não prega o Evangelho para o mundo, você não está vivendo como um verdadeiro servo de Deus, porque 1 Pedro 2,9 diz claramente que nós fomos chamados a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa obrigação diante de Deus. Nós temos essa missão de ser luz no mundo, ser sal da terra, como Jesus disse, de anunciar as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus, de fazer a diferença no meio da sociedade, falar da salvação para as pessoas, pregar o Evangelho para elas, fazer essa diferença no meio da sociedade. Querido, vidas estão morrendo sem Cristo. Isso não te incomoda, não. Pessoas estão indo para o inferno. Pessoas estão morrendo do nosso lado sem conhecer a Deus e a gente às vezes não faz nada. Pessoas estão precisando
de salvação, precisando de nova vida, mas não estão recebendo porque a gente não está indo lá pregar, porque a gente não está cumprindo a nossa obrigação. E às vezes são parentes nossos que estão do nosso lado, às vezes são colegas de trabalho, às vezes são pessoas que convivem conosco, que andam perto de nós, e a gente não cumpre essa obrigação. A gente não prega o evangelho para eles. E infelizmente hoje a igreja tem uma mentalidade tão pequena de achar que ser igreja é só ficar frequentando o culto. E as pessoas hoje querem ministérios nas igrejas para ficar ali ministrando só para si mesmos, fazendo coisas ali na obra só para si mesmos. As pessoas só veem essa questão de edificar uns aos outros. Mas por que as pessoas agem assim? Porque estão se envergonhando do evangelho, são tímidas, estão se envergonhando de Cristo, não querem ir ao mundo e confrontar, porque sabem que quando elas forem confrontar as pessoas, muita gente não vai aceitar, muita gente vai humilhar elas, muita gente vai nos rejeitar, não vão gostar de nós, não vão nos aceitar, não vão nos aplaudir, não vão gostar da nossa mensagem. E pior, nós podemos ser até presos, podemos ser mortos, podemos ser ridicularizados. Você acha que o diabo ele vai achar bom quando você for pregar o evangelho? Não vai. Ele vai se levantar de alguma maneira para tentar lhe retaliar, fazer alguma coisa contra você. E tem muita gente que tem medo disso. E por isso não quer pregar o evangelho. E estão só frequentando templos, cultos, se alimentando, enquanto as pessoas no mundo estão morrendo e as pessoas, ninguém, muitas vezes não está nem aí. Você mesmo que faz parte de uma congregação, pare para analisar como é que está a área de missões e evangelismo na sua igreja. Esse é um dos ministérios nas igrejas que as pessoas menos querem participar. Veja se eu não estou falando a verdade. Eu conheço a realidade das igrejas. É um ministério que poucas pessoas querem participar. São poucas pessoas que querem se engajar naquilo ali. Por quê? Porque as pessoas estão com vergonha de pregar o evangelho, estão se omitindo. As pessoas querem ser do ministério de louvor, as pessoas querem pregar no púlpito, querem dirigir culto, querem ser diáconos, querem ser presbíteros, querem fazer parte de ministério de dança, que eu nem acho que esse ministério deveria existir na igreja. As pessoas querem fazer parte de ministério de teatro, de ministério de louvor, fazer qualquer outra coisa ali na igreja, fazer parte de eventos na igreja, mas não querem sair para pregar o evangelho. Ministério de evangelismo na igreja deveria ser um ministério que toda a igreja participa, porque todos nós somos chamados para pregar o evangelho, mas infelizmente de uma igreja de 100, 200 membros participa 5 pessoas, e olhe lá. Isso reflete o estado em que a igreja está, se omitindo, sendo omissa. Meus irmãos, nós estamos na última hora, Jesus está às portas. Quando é que a gente vai se despertar para anunciar a salvação para essas pessoas enquanto é tempo? Porque está chegando o dia em que as portas vão se fechar e nada vai poder ser feito mais, elas vão ser condenadas. E muitas pessoas no inferno talvez vão pensar assim: por que não me falaram? Hoje eu estou aqui, por que não anunciaram para mim? Você se importa com essas pessoas que estão indo para o inferno sem conhecer a Cristo? Você realmente se importa? Você se sente como Paulo, como um devedor, como alguém que tem a obrigação de pregar o evangelho? Você se importa com esses países da Ásia, da Europa Oriental, do Oriente Médio, onde são fechados, há perseguição, o evangelho tem dificuldades para entrar ali, e milhões de pessoas estão indo para o inferno?
sendo enganadas por religiões falsas, vivendo uma vida de escuridão, de trevas. Você se importa com essas pessoas? Será que você alguma vez se importou, pensou que poderia fazer uma diferença aqui e talvez até lá? Porque talvez você que está me escutando, talvez até tenha um chamado missionário. Talvez até Deus quer te enviar para pregar o Evangelho em lugares longínquos, lugares distantes. Talvez Deus quer te enviar para pregar o Evangelho para essas pessoas que estão na escuridão. E você tem rejeitado a voz de Deus. Você está fingindo que não é com você, que não é sua obrigação, que outros é que tem que fazer. Se Deus estiver te chamando, querido, estiver mandando você sair da tua terra e ir para um lugar que Ele vai te mandar, vá, obedeça. Não existe coisa mais maravilhosa do que estar no centro da vontade de Deus e obedecer a Deus. Cumpra a sua obrigação, pregue o Evangelho. E se você não foi chamado por Deus para ir para longe, interceda por aqueles que vão e pregue o Evangelho onde você está. Pregue o Evangelho onde você está. Aproveite todas as oportunidades que Deus está te dando. Você que está num colégio, numa faculdade, e não percebeu ainda, ali é um campo missionário onde Deus te colocou. Deus quer que você pregue o Evangelho ali. Você que está numa empresa, ali é o seu campo missionário. Pregue o Evangelho naquele lugar. Fale de Cristo para as pessoas. Abra sua boca, anuncie as grandezas de Deus. Você é devedor para com aquelas pessoas ali. Se sinta como Paulo. E aí diga como ele: eu estou pronto a anunciar o Evangelho, porque eu me sinto devedor. Veja aquelas pessoas todas ali que trabalham e estudam com você como as pessoas que Deus confiou para que você pregue para elas. Não espere por outros não, faça a sua parte, vá você. Fale você com elas. Pregue para elas. Seja luz na vida deles. Quantos cristãos estão aí fazendo faculdade, em colégios, em empresas e não fazem diferença nenhuma onde estão? Não falam nada para ninguém. Não pregam o Evangelho. Não falam de Cristo, se envergonham, estão se intimidando, se envergonhando. Querido, faça a sua parte ali onde Deus te colocou. Faça a sua parte no seu bairro, onde Deus te colocou. Aproveite todas as oportunidades que Deus te deu para pregar o Evangelho. Você vai andando no meio da rua, leve folhetos, vá distribuindo para as pessoas na rua que você encontrar, nos ônibus, no metrô, no trem. Você, às vezes, está andando na rua, se encontra com milhares de pessoas que você nunca mais vai ver. Entregue um folheto para eles, faça diferença na vida deles. Você está num bairro, a sua igreja está ali, tem uma obra naquele local de evangelização, faça parte, se engaje. Vai evangelizar, pregue o Evangelho. Quando você estiver conversando com alguém na sua rua, no trabalho, aproveite a oportunidade e fale de Cristo. Mas, querido, não se omita, não se envergonhe. Esta responsabilidade pesa sobre nós também, não só sobre Paulo. E lembre-se do que Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não anunciar, ou seja, Deus iria cobrar dele. Deus iria cobrar dele. Mas não vai cobrar porque Paulo pregou o Evangelho. E Paulo até disse: eu estou livre do sangue de vocês, porque eu anunciei para vocês aquilo que Deus mandou eu anunciar. Então, cumpra a sua responsabilidade diante de Deus. Pregue o Evangelho. Porque senão Deus vai cobrar daqueles que não pregarem. Se você não pregar o Evangelho, pode ter certeza, você vai prestar contas a Deus, a Jesus, porque Ele te confiou esta obrigação, mas você preferiu agradar o mundo, deixando de falar, você preferiu agradar as pessoas, você preferiu não confrontar o mundo, você preferiu agradar os homens do que agradar a Deus. Como é que a gente agrada a Deus? Pregando o Evangelho.
Como é que a gente agrada os homens? Deixando de pregar o Evangelho, deixando de dizer para eles aquilo que eles precisam ouvir. Porque a gente pensa assim, mas eles não vão gostar, irmãos, de ouvir. Mas eles precisam ouvir, querido. A questão não é se eles vão gostar ou não, a questão é que eles precisam ouvir. A gente precisa falar. Quer eles ouçam ou não, quer eles gostem de você ou não, quer eles te aceitem ou não, eles precisam ouvir. É essa mensagem que vai salvar eles. Eles têm que ouvir. Eles têm que ter a oportunidade de ouvir para poderem crer no Evangelho. Então você tem que tomar uma decisão. Você vai agradar a Deus ou vai agradar os homens? E Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também eu me envergonharei dele no dia que eu vier com os meus santos anjos. Você vai querer que Cristo se envergonhe de você diante de todo mundo no dia do juízo? Ou você vai querer que Deus manifeste ali a alegria pela sua vida, por você ter vivido para pregar o Evangelho? Você tem a escolha é sua. Você quer agradar a Deus ou quer agradar os homens? Deus quer usar você para salvar vidas. Deus quer usar você para fazer a diferença. Vidas vão ser salvas através de você se você se dispor a anunciar as maravilhas de Deus. Mas a escolha é sua. Agora saiba, eu tenho que te falar isso, que se você escolher se omitir, se você escolher não fazer a sua parte, você vai estar em pecado, você vai estar em desobediência. E Deus vai cobrar de você. Deus vai lhe cobrar porque Ele lhe deu essa responsabilidade. E eu digo mais, reflita se realmente você é cristão. Porque não é característica de um cristão ser omisso. Um cristão verdadeiro. Todo cristão verdadeiro, ele tem prazer em pregar o Evangelho. Tem pelo menos o desejo, se ele não está conseguindo ainda, mas ele tem pelo menos o desejo de que Deus o use. De que Deus trabalhe na sua vida. Se você não prega, não tem desejo, não está se empenhando nisso, reflita se realmente você teve um encontro com Cristo. Porque quando nós nos convertemos, nós passamos a amar aquilo que Deus ama. E Deus ama as pessoas perdidas. Deus ama o Evangelho. Deus ama a pregação do Evangelho. Se você não ama o que Deus ama, talvez você nunca tenha tido um encontro com Cristo. Talvez. Eu estou dizendo uma possibilidade. Reflita se você realmente está na fé. Porque pode ser que você não seja assim, não tenha vontade de pregar, porque você mesmo nunca se converteu. Porque toda pessoa que tem um encontro com Deus, que é cheia do Espírito Santo, o natural é que ela queira pregar o Evangelho. Se ela não quer pregar o Evangelho, se ela não gosta, se ela não vai, se ela não faz nada, ou ela nunca se converteu, ou então ela se converteu e está fria na fé, com a possibilidade grande de vir a apostatar, sair da presença de Deus e se desviar. Então, querido, seja como Paulo, seja como muitos irmãos, veja a diferença que Paulo fez no mundo dele na época. Quantas pessoas foram salvas, quantas igrejas, porque um homem se despertou para pregar o Evangelho. Se você se despertar para pregar o Evangelho, Deus vai fazer maravilhas através da sua vida. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Reflita nessas coisas. Reflita e assuma uma postura de cristão diante de Deus, de alguém que quer agradar a Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.